No Lobo, você já pode mandar para cá a sua pergunta, 3421-2272. Hoje para falar de um tema bem atuante, né? Que inclusive também divide opiniões, que é tratamento precoce da Covid-19. O que é verdade, o que é mito com relação a esse assunto? Tonino, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes do Check-up no Rádio. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar claro que o que a gente vai conversar hoje é baseado em minha opinião pessoal. Como você mesmo disse, é um tema bastante controverso, mas eu escolhi esse tema exatamente para emitir a minha opinião pessoal. Opinião pessoal essa baseada em dois fatos principalmente. Em primeiro lugar, na minha própria vivência, na minha própria experiência diária na lida com o Covid. Todo mundo sabe que o otorrino é um dos especialistas que mais recebe paciente com Covid, com suspeito ou com diagnóstico de Covid. E eu acredito que nós, otorrinos aqui de Caicó, temos alguma propriedade para falar do tema. A segunda base da minha formação de opinião pessoal são as evidências clínicas que têm surgido com a experiência na lida com esse Covid. Tanto minha experiência pessoal, profissional, como a experiência de outros lugares, outros centros, muito maiores do que aqui em Caicó, muito maior do que eu, e já com publicação de alguns artigos, alguns trabalhos científicos que evidenciam a importância do tratamento precoce. Eu disse evidenciam, vamos lembrar que evidência não é conclusão ainda científica, então há muitas evidências indicando que o tratamento precoce é importantíssimo para o sucesso, para o bem-estar final do paciente. Então, como há evidências, eu me senti à vontade hoje para falar desse tema. Então, o que é que existe de evidência com relação ao tratamento precoce? Primeira coisa, quando a gente compara a primeira onda com essa segunda onda, você pega a população brasileira. 200 milhões, vamos arredondar. A primeira onda, todos os 200 milhões estavam aptos a serem infectados, digamos assim. Então, teve um índice proporcional de casos, talvez até menor do que essa segunda onda. Porque dos 200 milhões que estavam aptos a serem infectados, estavam vulneráveis, esse número diminuiu drasticamente, não digo drasticamente, mas significativamente nessa segunda onda, porque muita gente já tinha sido infectado, alguns adoeceram, outros não, mas adquiriram imunidade. Então, o que acontece? Nessa segunda onda, proporcionalmente, a gente provavelmente tem um índice de casos maior. Mas também, na contramão disso, tem um índice de mortalidade menor. Na primeira onda, eu acompanhei bastante, tanto a nível nacional como a nível estadual e municipal, a gente via que a mortalidade nacional dos casos confirmados, obviamente. Óbvio que essa mortalidade não é a real. Teve muitos casos não confirmados. Então, mais os casos confirmados, a gente nota que o índice de mortalidade nacional girou entre 3% e 5%. Aqui no estado, esse índice caiu bastante, principalmente no Seridó. Aqui no Seridó eu acompanhei e a mortalidade não chegava a 1,5%, era entre 1% e 1,5% dos casos confirmados. Quer dizer, bem menor do que a média nacional. A que eu atribuo essa mortalidade menor? A minha opinião pessoal, lógico, eu não sou dono da verdade. Então, eu atribuo a duas coisas principalmente. Clima seco e quente. As doenças respiratórias, virais ou bacterianas, seja elas quais forem, elas têm uma tendência a causar menos malefício ao paciente, menos casos graves nesse tipo de clima. Então, obviamente, isso deve ter contribuído. Segundo lugar, aqui na região se usou em larga escala, muita gente usou, preventivamente, a ivermectina como uma opção de prevenção. Não só de tratamento, mas como de prevenção também. Então, eu acredito que isso possa ter, sim, ter tido uma importância grande nessa redução de mortalidade na região. Como eu disse, opinião pessoal minha, isso não há dados científicos aqui da região para isso. Em contrapartida, tem saído cada vez mais evidências em artigos importantes. Recentemente, a semana passada, uma importante associação médica dos Estados Unidos publicou um estudo científico
E estudo científico sério. Obviamente não há suspeita sobre um estudo científico de uma entidade como essa. Indicando que a hidroxicloroquina, quando usada no início do tratamento, pode ser importantíssima no desfecho do caso. Pode ser importantíssima na preservação da vida e de não haver complicações de saúde maiores para o paciente. Outros tantos, mais ainda, têm saído com a indicação do mesmo jeito da ivermectina. Então a ivermectina também tem se mostrado em vários estudos científicos promissora. A gente diz promissora porque estudo científico, como é que é feito um estudo científico? Você analisa alguns casos, não são 1, nem 2, nem 100 casos. Geralmente, quanto maior o número de pacientes analisados, melhor. E, normalmente, para ser confiável, ele tem que ser duplo cego, randomizado, que é uma série de exigências que se faz para que o estudo seja confiável. Então, não se usa só o medicamento, se usa também placebo, se usa uma série de parâmetros para que se mereça a confiança. Um estudo sério, ele não se faz em 3 meses, não se faz em 6 meses. Por isso que no início da pandemia, a gente não podia confiar em nenhum estudo científico ainda. Agora, com quase um ano, ou mais de um ano em alguns casos, a China faz mais de um ano que teve o primeiro caso. Os estudos que têm saído são mais confiáveis. Ainda não são definitivos, ainda não são conclusivos totalmente, mas são bem mais confiáveis. Então, cada vez mais tem saído estudos científicos indicando a eficácia, principalmente dessas duas drogas, hidroxicloroquina e ivermectina. Eu, pessoalmente, acredito que corticoide é fundamental para o tratamento de infecção respiratória. Quando lá no início, ainda os casos exclusivamente na China, não tinha ainda disseminação mundial, se divulgou a informação que o corticoide seria contraindicado para o tratamento da Covid, eu me achei perplexo com a informação. Em toda a minha experiência de vida com infecções respiratórias, seja elas quais forem, virais ou bacterianas, corticoide sempre foi um aliado importantíssimo nos casos mais severos. Sempre foi. Então eu achei muito estranha aquela informação que corticoide era contraindicado para o uso de tratamento de Covid, porque era uma doença de infecção respiratória, com infecção principalmente grave do pulmão, e em todas as outras doenças respiratórias que eu conhecia, o corticoide era um grande aliado. Então, tanto foi que, a partir do meio, mais ou menos, da pandemia até agora, passou-se a se usar o corticoide em larga escala, e a gente vê que realmente tem reduzido de forma drástica o índice de mortalidade. Não tem tido proporcionalmente tanta morte quanto tinha na primeira onda. Então, com base em tudo isso, é que eu tenho essa minha opinião pessoal formada. Então, essas 3 medicações, principalmente ivermectina, hidroxicloroquina e corticoide, são importantíssimos na fase inicial do tratamento. Agora, por que algumas pessoas mesmo, por exemplo, tendo aderido a esse tratamento, pegaram a Covid? O tratamento não é para impedir que a pessoa pegue. É como se você não tivesse como evitar que pegue a doença, mas evitar que ela complique. Vou falar da minha experiência pessoal. Eu, no meu consultório, tive casos confirmados de pacientes com 79, com 83, com 87, todos anos de idade, obviamente, isso eu estou falando, todos tratados precocemente. Assim que chegaram no consultório, alguns deles eu nem esperei resultado dos exames. Era numa fase que o exame demorava a sair ainda o resultado. Hoje ainda demora em alguns casos, mas era numa fase mais inicial que demorava o exame a sair o resultado. Então, quando o paciente tinha aqueles sintomas bem clássicos, febre, tosse, nariz obstruído, perda de olfato e paladar, que era bem indicativo mesmo do Covid, eu nem esperava resultado. Já iniciava o tratamento precocemente. Graças a Deus, dos meus pacientes tratados em consultório, nenhum complicou, nenhum precisou ser internado, nenhum precisou ser entubado. E você acha que foi graças ao tratamento precoce? Só posso crer nisso, não posso crer em outra coisa. Então, o paciente que teria chance maior de complicar, como um idoso de 87 anos, não complicou. Teve caso em eu ter 3 pacientes na mesma casa, a mãe mais idosa, os filhos mais jovens, e nenhum complicou, e a idosa foi quem teve menos sintomas, digamos assim. Talvez porque ela tenha sido tratada precocemente. Agora, por que ainda existe, doutor Enio, tanta polêmica em torno disso? Por exemplo, a gente sabe que existe aí
depoimentos de posições de entidades médicas que são totalmente contra o tratamento precoce da Covid. Por que tudo isso? Hoje, cada vez mais, as entidades médicas estão passando a concordar com o meu ponto de vista. Essa semana mesmo, a Associação Médica aqui do Rio Grande do Norte publicou uma nota recomendando o tratamento precoce. Então, eu acredito, opinião também pessoal minha, que o posicionamento das entidades médicas na fase mais inicial, principalmente contrários ao tratamento com todo tipo de medicamento, foi por falta de base científica, de embasamento científico. Não havia provas, não há provas científicas que a hidroxicloroquina, que a ivermectina, que o corticoide sejam eficientes realmente contra o Covid. Ainda não há essas provas científicas. Mas, como eu disse, estudo científico sério para comprovar a eficácia de um medicamento contra qualquer doença que seja, no caso aqui a gente está falando do Covid, mas contra qualquer doença que seja, ela leva anos para sair. A gente estava numa situação de emergência, de exceção. Não dá para a gente ficar esperando anos, até que se tenha uma comprovação científica, 3, 4 anos, a hidroxicloroquina era eficiente. Só que a pandemia já passou. Já morreu metade da população mundial se não se fizer nada. Eu estou exagerando números, obviamente. Nunca ia morrer metade da população mundial. Mas ia morrer muito mais gente se não se fizesse nada. Então, numa situação de exceção, a gente tem que lançar mão do que a gente pode. A medicina sempre também se baseou em dados empíricos. Vamos tentar um tratamento, ver se resolve. Se resolver, é ótimo. Se não resolver, sendo um medicamento seguro, como no caso, esses medicamentos que eu citei, todos eles são seguros dentro do limite prudencial de cada um deles. Então, como são seguros, os efeitos colaterais são mínimos, eu acho, na minha opinião pessoal, que vale a pena sempre tentar. Salvar uma vida, quando você tentou, ótimo, mas perder uma vida quando você não tenta, aí é drástico. Quando você perde uma vida tentando salvá-la, é aceitável. Você fez sua parte, a família enlutada reconhece isso, foi feito o que era possível, mas você perder um ente querido à míngua, deixando o paciente à espera de um milagre, praticamente, esperando só pela obra divina, eu acho que não o nosso papel é esse. A gente tem que tentar fazer o que tiver ao nosso alcance. Então, como são medicamentos que eu não vejo risco potencial no uso deles, eu não vejo, não. A ciência não vê. Aí já não é uma opinião pessoal minha. São medicamentos seguros, de anos de existência. A hidroxicloroquina, por exemplo, foi usada em larga escala no passado para muito tipo de tratamento. Tratamento de malária, tratamento de doenças autoimunes. Sempre foi usado sem nenhum problema. Eu não sei se foi a politização da medicina. Eu acho que política e medicina não se misturam. Conduta médica não se pode basear em opinião política. Então, no início da pandemia, teve aquela politização do uso da hidroxicloroquina. Isso eu acho que foi muito prejudicial para a medicina, para os pacientes que deixaram de usá-la. E são dois fatores que não se devem misturar. Então, a gente tem que tratar o paciente como paciente, não como um ente político. Então, você acha que também, por exemplo, houve um certo preconceito sobre essa questão dessas medicações? Porque eu conheço pessoas que, Deus me livre de tomar ivermectina, para que isso não serve de nada. E quando pegaram a doença e o médico passou, tomaram com maior satisfação. O que acontece é exatamente isso. O preconceito sempre vai existir. Um preconceito, como você disse. Pode realmente não servir de nada. Não se dá para afirmar ainda que sirva, que realmente seja eficiente. Há evidências hoje bastante fortes nesse sentido, que ajuda sim, que diminui a replicação viral, consequentemente diminui o tempo de evolução da doença, a possibilidade de complicações. Existe evidência, não dado conclusivo. Então, quem disse lá no início que não serve de nada, no final das contas pode ficar provado que estava certo. Eu acho pouco provável, acho muito pouco provável. A minha opinião pessoal é que tanto um medicamento como o outro vão ser, mais à frente, comprovadamente cientificamente comprovados que são eficientes sim. Mas, por enquanto, a gente se baseia em evidências. Então, esse preconceito teve e ainda tem. Muita gente faz questão de não usar. Está tendo agora com as vacinas também, muita gente dizendo que não toma vacina de jeito nenhum.
que eu também acho precipitado afirmar isso. Eu acho que a vacina está chegando já, e não foi feita também da forma ideal. Uma vacina, para ser desenvolvida com base científica realmente sólida, ela não vai ser desenvolvida em 10 meses, em 8 meses, em um ano, como foi a do coronavírus. Então vão haver falhas? Vão. Eu acredito que falhas principalmente em eficácia, não tanto em reação adversa, em efeito colateral. Eu acho que as falhas principais das vacinas que estão chegando contra o Covid, seja qual marca for, vão ser mais em eficácia. Acredito pouco que vão ocorrer efeitos colaterais importantes. Não acredito que vão ocorrer, não. Como qualquer vacina pode ocorrer, mas em escala muito, muito pequena. Agora, eficácia a gente só vai ver com o andar da carruagem, como se diz. Então, eu acho que é melhor uma vacina pouco eficaz ou uma eficácia aquém do ideal do que nenhuma vacina. A minha opinião é essa. Então, minha recomendação, por enquanto, ao paciente que já foi dado a oportunidade de se vacinar, se vacine. Se vacine porque a vacina pode não ser tão eficaz quanto seria o ideal, mas ela vai ser melhor do que nada. Mal não vai fazer. Mal eu acredito que não. É como eu disse, pode dar efeito adverso em algum paciente. Mas não acredito que efeito grave adivinha não. Ninguém vai virar jacaré, não. Doutor Enio, essa questão do tratamento precoce, no caso, qualquer tratamento precoce, ele deve ser feito com indicação médica, com orientação médica? Sempre melhor. Automedicação nunca é um caminho confiável para doença nenhuma. Para uma doença como o Covid, que tem nuances muito especiais, tem a possibilidade de complicação muito mais forte do que outras doenças, a possibilidade de evolução inclusive para óbito, para morte, aí a automedicação, nesses casos, eu não recomendo de jeito nenhum, sem procurar um atendimento médico, seja onde for, seja no centro do Covid, seja no médico de sua confiança, mas não se automedique não, faça um acompanhamento médico sim. E só para entender, no caso, quando você fala de tratamento precoce, antes dos sintomas da doença ou depois que você começa a sentir? Depois dos sintomas. Certo, entendi. Começou a apresentar sintomas, não ficar, como tinha aquela orientação inicial, fique em casa, só se começar a ter cansaço, se começar a complicar, que vai para o hospital. Não, essa recomendação eu nunca compartilhei dela, eu achava que sempre que tivesse sintomas, devia ser procurado atendimento médico mais precocemente possível para fazer o que tivesse ao alcance do médico e da família. Doutor Enio, bom dia. Eu venho sentindo minha garganta doendo, mas só quando entulho, né, ou engulo. Já fazem 8 dias. Estou tomando antibiótico e nada. Fui no posto, passaram um antialérgico e nada. O que é que pode ser nesse caso? Ela pode estar com alguma inflamação viral na garganta. O antibiótico é para infecções bacterianas. As infecções bacterianas, elas cedem muito bem com o uso de antibiótico. Não dá para afirmar nada sobre o caso dela, porque eu não vi, não a examinei. Mas podem ser algumas coisas. Primeiro, ela pode estar com infecção viral e usar o medicamento inadequado, que é o antibiótico, que não vai servir. Segundo, ela pode estar mesmo com infecção bacteriana e essa infecção bacteriana pode estar sendo resistente ao antibiótico usado. Terceiro, ela pode estar com algum quadro alérgico, alguma faringite alérgica que, às vezes, só um antialérgico simples não resolve. Às vezes tem que associar com uma medicação que tenha também efeito anti-inflamatório. Então, como eu disse, aí tem uma possibilidade, uma gama de opções de diagnóstico maior e teria que ser analisada para tratar. Doutor Enio, essa fraqueza que dá durante o Covid, né? Estou sofrendo demais com isso, o que fazer? Na verdade, assim, como eu disse há pouco tempo, tratar precocemente. Se ela já executou essas manobras de tratamento precoce, já foi ao médico, já está tomando medicamento adequado, essa fraqueza ela tem sido relatada por quase todo paciente, inclusive já após a alta do paciente, mesmo após a fase de quarentena, tem muito paciente que após a liberação ainda fica com essa sensação de fraqueza. Nesses casos, caso o sintoma seja exclusivamente esse, fazer ainda o acompanhamento com o médico que lhe deu assistência, mas geralmente isso vai desaparecendo com o passar dos dias. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, 3421-2272. Doutor Enio, azitromicina pode tomar para a Covid? Eu tenho recomendado para os meus pacientes, sim. Quando lá no início, também da pandemia, do jeito que eu fiquei perplexo com o não uso do corticoide, eu também fiquei perplexo com o uso da azitromicina. A azitromicina é um antibiótico,
E o Covid é uma doença viral. Quer dizer, especificamente para combater o vírus, não há função nenhuma da azitromicina. O que se foi vendo depois é que a azitromicina tem uma função imunomoduladora nesses casos. Quer dizer, melhora a relação da imunidade do paciente com a doença. Então, há algumas evidências que indicam que a azitromicina pode ser eficiente nesse sentido. Tem saído alguns estudos recentemente também que indicam o contrário, que ela não tem eficácia. É aquilo que a gente conversou também um pouquinho mais atrás. Só vai ter comprovação científica daqui a alguns anos, provavelmente, se ela era ou não eficaz. Na dúvida, como é um medicamento seguro, como é um medicamento que tem baixíssima possibilidade de efeitos colaterais importantes, na dúvida eu tenho recomendado para os meus pacientes, sim. É melhor pecar pelo excesso. Nenhum paciente vai ter uma complicação séria usando a azitromicina, a não ser que seja alérgico a ela, a não ser que tenha algum efeito inesperado. Então, eu prefiro pecar pelo excesso, usar o medicamento, do que não usar. Tem pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, minha mãe já teve 5 AVC. Eu preciso fazer um cadastro para ela tomar essa vacina. Ela tem 68 anos. E aí, doutor Enio? Bom dia. Bom, o cadastro já está sendo feito em todos os pacientes, na verdade. Qualquer paciente que esteja, digamos, na fila para tomar vacina, que somos todos nós, nós médicos, os idosos, todo mundo está na fila para tomar vacina. Em algum momento vai ocorrer a vacinação da população como um todo. Essa vacinação ela está seguindo um programa de prioridades, digamos assim. Já foi iniciada aqui em Caicó, semana passada, como vocês sabem. A prioridade eram os médicos, os trabalhadores de saúde da linha de frente, quer dizer, dos hospitais de combate ao Covid, os idosos albergados e por aí vai. Então vai ter uma sequência. A segunda fase está para começar também, já é outro grupo prioritário. Então ela tem como pesquisar isso na internet ou qualquer acesso que ela tenha a esse tipo de informação, vendo em qual grupo se encaixa a mãe dela. Algumas doenças de comorbidades tornam o paciente candidato a uma certa escala da prioridade. Tem que ver em qual dessas escalas a mãe dela vai se encaixar. Tem que ver idade, tem que ver outras comorbidades além do AVC. O AVC pode ser sim uma dos critérios para encaixá-la numa das prioridades. Doutor Enio, bom dia. Existe tratamento pós-Covid para recuperar o olfato e paladar? Meu esposo teve já fazem 36 dias e ainda não recuperou, ou essa sequela é permanente? Bom, boa pergunta. Essa pergunta aí, não vou dar uma resposta definitiva. Eu tenho recebido pacientes já com 6 meses, 4 meses, 5 meses desse tipo de sequela. Em primeiro lugar, a gente não sabe ainda por qual mecanismo o Covid causa a perda do olfato e do paladar. Pode ser uma lesão das próprias células olfatórias e gustativas, pode ser uma lesão do nervo que conduz a informação para o cérebro, ou pode ser uma lesão do centro de processamento dessa informação no cérebro. O fato é que tem ocorrido essa lesão, esse sintoma, e tem se apresentado como sequela duradoura. A gente não sabe se permanente. Esse paciente que está há 6 meses, que eu estou recebendo hoje no meu consultório com 6 meses, eu não sei se ele melhoraria sozinho. Quanto mais tempo passa, mais a gente passa a crer que pode ser uma sequela permanente. Então essa resposta eu não tenho como afirmar se seria uma sequela permanente ou transitória, se ela desapareceria de alguma forma em algum momento da vida. Mas o que eu recomendo é que não fique aguardando. Existem tratamentos sim para a gente tentar recuperar o olfato. Tem dado bons resultados na maioria dos casos. A gente tem observado que a grande maioria dos pacientes que procuram tratamento conseguem recuperar o olfato total ou parcialmente. E quanto mais tempo demora, menor a chance dessa recuperação. Um paciente de 6 meses é bem pior de tratar, é bem menos otimista a expectativa de melhora do que um paciente de 36 dias, como é o caso do marido dela. Então eu acho que o marido dela não deve mais aguardar que esse sintoma desapareça por si só e procurar sim um tratamento para tentar resolver esse problema dele. Doutor, fui diagnosticada com coronavírus. Os sintomas que eu tive foi só uma dor de dente que parecia que meus dentes iriam cair todos. Achei estranho, foi só os sintomas que eu tive. Ter uma fraqueza, porque a dor no dente tem a ver? Será que ela não teve, juntamente com
esse episódio de Covid, uma sinusite, esse tipo de dor aí, principalmente se for na arcada dentária superior, se ela teve essa dor nos dentes da arcada superior, é possível, eu diria até bem provável, que ela tenha tido uma sinusite junto ao Covid. E não é raro isso acontecer. A sinusite é uma doença que ela, na maioria das vezes, é secundária a outra doença. Por exemplo, gripe. É muito comum que a pessoa tenha sinusite após a gripe. E o Covid não deixa de ser uma infecção respiratória, então ela pode causar edema na mucosa nasal e predispor ao paciente que está com Covid ao surgimento de uma infecção secundária, que é o caso da sinusite. Então, nesse caso aí, o sintoma foi bem típico, bem clássico, de ter tido associado ao Covid uma sinusite também. Então tem que tratar a sinusite. Se ela ainda tiver com sintoma, sim. Às vezes a sinusite se resolve espontaneamente, não é comum que ela fique boa sozinha. Mas às vezes acontece. Então, se ela tiver ainda com algum sintoma nessa região da base dentária, da maxila, quer dizer, da maçã do rosto, como se diz, deve procurar tratamento, sim. Ok, tem mais pergunta? Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber se a minha filha pode tomar essa vacina, porque ela tem epilepsia. Pode? A epilepsia, até onde eu vi, não se encaixa como um fator de prioridade, digamos assim, para a vacina, não. A vacina ainda não tem perspectiva de ser liberada para menores de 18 anos. Não tem ainda pesquisa para adolescentes. Então, nesse primeiro momento, nos próximos meses, com certeza não será liberado para nenhum jovem, nenhum paciente abaixo de 18 anos, mesmo que tenha comorbidades. Então, não se tem ainda uma análise de segurança para uso nesse perfil de pacientes, não será usado. Se a filha dela tiver abaixo de 18 anos, com certeza ela não será vacinada nos próximos meses. Doutor Enio, quando pratico corrida mais rápida, meu ouvido quer tipo entupir e quando mexo nele volta ao normal. Minha respiração fica diferente quando quer entupir. O que seria? Isso aí podem ser duas coisas. Ele pode estar com alguma disfunção tubária. O que quer dizer isso? O nariz e o ouvido se comunicam através de uma espécie de canal. A função desse canal é manter a pressão do ar dentro do ouvido, lá dentro do ouvido médio, igual a pressão do ar atmosférico, do ar aqui fora. Então, quando a pessoa está fazendo atividade física, como sua, desidrata um pouco, às vezes muda a função tubária. E se é só durante a atividade física, não merece maior preocupação. A outra possibilidade é que tenha acúmulo de cerume, acúmulo de cera no conduto auditivo externo e também pelo mesmo mecanismo, pelo suor, a cera pode mudar de posição e querer fechar o canal auditivo e pode ser transitório também. De toda forma, seria bom ele ser avaliado, ver qual desses dois problemas é. Se for a disfunção tubária, ele provavelmente não vai ter um resultado muito bom com nenhum medicamento que se faça para ele, a menos que ele tenha também uma rinite associada, algum problema de nariz que possa ser resolvido. Se for disfunção tubária, o uso de líquidos, quer dizer, água na hora da atividade física, pode ajudar. E se for o cerume, a remoção da cera resolve totalmente. Então, por isso que era bom que ele fosse avaliado, saber qual dos dois problemas é e procurar resolvê-lo. Doutor Enio, tive Covid-19 e estou com sequelas nos rins. 27 dias, o que fazer? Aí tem que ser feito acompanhamento com o médico especialista. O Covid ele tem deixado sequelas em Tudo quanto é canto. tudo quanto é canto. Dos rins é um dos que mais preocupa, porque a pessoa pode desenvolver insuficiência renal e terminar em hemodiálise. Então, nesse caso aí, eu sugiro que ele procure um especialista da área para fazer um acompanhamento adequado. Não pode deixar de fazer isso não, porque às vezes uma sequela inicial leve pode evoluir para uma insuficiência renal crônica e o paciente terminar em hemodiálise e na fila de transplante. Então, isso é a consequência mais grave, lógico. Eu estou falando do potencial de prejuízo maior. Pode ser que ele regrida, fique bom sem nenhum tratamento, mas eu acho que não vale a pena ele correr esse risco. É melhor ele procurar um especialista da área. O ouvinte pergunta se a caminhada pode reduzir as crises de sinusite. Atividade física, eu acho que como um todo é benéfico para o paciente. Dizer assim que diretamente vai diminuir crise de sinusite, não é por ação direta da caminhada. Mas por ação indireta, a caminhada como é uma atividade física que vai melhorar a saúde do paciente como um todo, o paciente que está bem de saúde tende a ter uma imunidade melhor. Quem tende a ter uma imunidade melhor tem tendência a ter menos infecções. Então, de forma indireta pode contribuir sim. Então,
Não perca tempo não, caminhe, que de toda forma é bom, a menos que tenha contraindicações médicas de outro sentido, cardiológicas ou qualquer outro sentido, mas se não tiver contraindicações, caminhar vai lhe fazer bem sempre. Dr. Enio Lobo é médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 ou WhatsApp 98154-4453. Vou repetir o WhatsApp 98154-4453. Doutor Enio, obrigado por sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até quarta-feira, se Deus quiser. São 8h22.